Muito boa tarde. Você está aqui acompanhando a live de quinta, todas as quintas-feiras às 5 da tarde, às 17 horas. E hoje vamos falar sobre uma pergunta bem capciosa, bem interessante, que me chegou recentemente. Vamos chegando. Se você está vindo agora em um horário que não é quinta-feira, você está vendo essa gravação, deixa aqui a tua pergunta, o teu comentário a respeito dessa live, que iremos nas próximas responder, tá? Sei que muita gente assiste essa live em diversos horários, porque esse horário às 5 às vezes não é o melhor, né? O importante é que a gente possa, a partir das nossas possibilidades, né, buscar sempre mais conhecimento, tirar nossas dúvidas e refinar o nosso trabalho. Então vamos que vamos, chegando. Live de quinta. Uma pergunta que me chegou, vejam que interessante. Esses dias me enviaram, né, uma seguidora nossa aqui, perguntando por que normalmente, né, vamos chegando, muito boa tarde, o porquê que normalmente se fala tanto dos números do suicídio, né? Isso é algo corriqueiro, porque que se fala, quando vai se falar de suicídio é de números, de quantas mortes, de quantos segundos se morre, etc e tal, porque se fala tanto nos números e se fala tanto nas ações de cuidado. Essa foi a pergunta que me chegou, né? Por que os diversos... Boa tarde, vamos chegando, live de quinta começando agora, e eu trago a questão para vocês de hoje, que é por que se fala tanto em números de suicídio e pouco em ações de cuidado, né? Em ações de prevenção até, tá? E foi uma seguidora nossa aqui, uma colega psicóloga que trouxe, e eu fiquei bem pensando a respeito disso. Então, né? Por que se fala tanto, né, em números? Por que se traz tanto quantas mortes anuais, quantas tentativas e tudo mais, e pouco sobre ações de cuidado? Eu acho que esse problema, se você teve essa dúvida, coloca aqui, né? Eu, particularmente, desde que eu comecei Opa, Luiz, seja bem-vindo, Isabela, Brenda, pessoal chegando aqui. Eu desde o início, não sei se isso já aconteceu com vocês, né? A gente às vezes vai para palestras de outros profissionais, de outros psicólogos, de outros médicos, etc. E muitas das palestras, né, são aquelas palestras de horas e horas e horas trazendo dado epidemiológico. O que é dado epidemiológico, né? É aquela continha de mortes, que muitas vezes os órgãos de saúde, né, são que colhem essas informações a partir de hospitais, a partir das notificações, né? E isso constitui um número bem importante, né, para a gente saber, por exemplo, o que está acontecendo em tal local, que os números estão subindo, ou o que tal local fez para os números irem caindo, etc. e tal. Mas o ponto é, né, ter somente dado epidemiológico, eu concordo com a colega que mandou essa pergunta, é algo inócuo, ou seja, é algo que não traz muito uma instrumentalização, vamos dizer assim, uma perspectiva do que fazer, né? Vocês já viveram isso? Né? De ir para palestras e ficar horas e horas escutando percentuais disso, daquilo, de morte, de quantas mulheres morrem, de quantas crianças, de quantos homens, de quantos idosos, etc e tal, né? E acaba que isso, de fato, reflete, eu acho que é um momento, um momento atual, tá? Que tá se modificando, mas ainda é algo atual quando a gente fala em demandas de crise e suicídio, né? Quando a gente fala nessa problemática social de crise e suicídio. É o quê? Muitas pessoas, de fato, né, estão, querendo ou não, envolvidas com essa problemática, seja nas suas famílias, seja nos seus locais de trabalho, hospitais, escolas, etc., na sua comunidade.
e elas tentam entender a problemática pelos números, né? E acaba que os números, eles refletem parte dessa problemática, só que elas não dão uma compreensão do fenômeno, né? Elas não dão uma compreensão disso e muito menos elas não dão saídas do que a gente pode fazer, né? Diante dessa situação, tá? Diante dessa situação. Então, de fato, eu acho que reflete, então, o momento que a gente está vivendo, que muito mais pessoas têm se interessado, e isso é bom, né? Apesar de esse interesse surgir exatamente por elas estarem vivendo uma situação que elas não sabem lidar, né? E tá falando aqui, né? A Daniele Santos, várias palestras na Unicamp, todos trouxeram estatísticas e só estatísticas, né? Eu acho isso uma tristeza, realmente, assim. Eu já sei desse tipo de evento que acontece, né? E aí a gente fica com um monte de dados, muitas vezes aquilo, tantos por cento diminuíram não sei aonde, tantos por cento de mulheres morrem mais em tal lugar, e aí? E a gente aqui, na nossa realidade, o que a gente faz com isso, né? Então, de algum ponto, existe um momento, né, da nossa prática profissional, onde a gente precisa avançar, né, desse lugar de estatísticas prontas e fáceis que você joga na internet, né, e tem diversos órgãos sérios, como a Organização Mundial da Saúde, etc e tal, trazendo os dados que são verídicos e tudo mais, e para por aí. Então a gente tem que ter uma postura de avançar disso, né? Luiz coloca aqui, eu acho que os números vêm para validar a hipótese de que há necessidade de ajuda. A questão é o que fazer com isso agora. Perfeito, né? De fato, as campanhas, inclusive no Setembro Amarelo, a gente vê muito isso, né? Muita gente falando sobre, e é ótimo, porque no intuito de vamos aqui desconstruir esse tabu, né? Essa ideia de que o suicídio não acontece com frequência, ou é raro, ou é só para quem tá doente, assim, ou seja, quem tem uma patologia, alguém muito distante da gente, a gente vê que não é isso, né? Acaba que não é isso. E de fato, o ponto é muito mais comum termos casos de demandas de suicídio, de crise, nem se fala, né? De crises emocionais, que pode ter relação com suicídio ou não, né? Mas e aí, para onde vamos com isso? Para onde vamos, né? Como a gente pode pensar, e a gente precisa ter uma clareza disso, porque nós, enquanto profissionais de psicologia, nós vamos ser chamados para apresentar soluções, apresentar perspectiva de saída, de ajuda, de como que a ciência psicológica tem entendido isso, né? O suicídio é um problema social, na clínica trabalhamos o indivíduo, então como implica o papel do psicólogo nesse âmbito social? Olha, essa é uma conversa boa, viu? Essa é uma conversa muito boa, porque afinal, eu acho que, não sei, na minha perspectiva, na minha visão, né, é uma certa ingenuidade, eu acho, a gente achar que na clínica, né, o indivíduo tá ali separado do contexto social dele, né, que o indivíduo tá apartado das relações dele, da comunidade, do convívio social, de como isso interfere, né? Então, de alguma forma, a forma como eu entendo, né, a perspectiva da clínica, enquanto esse processo de ajuda, de se debruçar, né, a etimologia da palavra clínica é bem interessante, porque é esse debruçar para o sofrimento do outro, né? Esse debruçar para o sofrimento do outro, como se fazia os médicos, né, séculos passados, quando se inclinava ao leito do paciente. Então, essa ideia de clínica é esse de se inclinar, esse cliner. E esse cliner, esse debruçar-se do sofrimento do outro, de fato está implicado, né, a perspectiva biopsicossocial dele, como você está trazendo aqui, né? Não tem como separá-lo, né? Não tem como separá-lo da história dele, da cultura que ele vive, né, que atravessa ele, do social, da perspectiva de futuro que ele tenha, né? Então veja, do passado, do futuro, do presente e desses contextos aí
que atravessam, né, o indivíduo. Então, de fato, é algo que não é possível, né, ser separado. E os adoecimentos da atualidade, elas fazem essa rede de múltiplas implicações, né? Então, os adoecimentos da atualidade, eles refletem, sem dúvida, a forma como as pessoas vivem hoje, que é perpassada pelo social, pela cultura, pelo momento civilizatório que a gente está atravessando, né? Então, acho que todos esses elementos, né, se descortinam para a gente pensar também a demanda do suicídio aqui, de diversos adoecimentos, mas mais específico aqui do que a gente está trazendo do suicídio, né? Então, não é uma manifestação individual de um adoecimento. Isso é uma perspectiva biomédica já bem superada, eu acho que por diversos teóricos da psicologia de alguns bons 40 anos, né? Já tem essa crítica. Então, o Luiz traz aqui pra gente: o suicídio na sociedade vem como um problema, um fenômeno, o quê? Eu acho que é um fenômeno, né? Ele reflete o nosso momento enquanto sociedade, porque reflete a forma como nós nos relacionamos com a gente mesmo, né? Com os nossos afetos, com os nossos desejos, com a nossa perspectiva do que entendemos que nós somos, e isso está imbricado aí, a forma como nós nos constituímos e nos relacionamos com o outro. Então tem toda uma discussão que eu já fiz aqui no canal algum tempo atrás, por exemplo, desse fenômeno das mídias hoje, né? Então, a nossa forma de... Olha aqui, nós estamos aqui conversando ao vivo, né? Não sei em que parte desse país vocês estão, ou do mundo, né? Pode ter alguém aqui fora, inclusive da nossa perspectiva aqui enquanto país, enquanto cultura mais próxima, né? E a gente consegue conversar ao vivo, né? Acho que quase como se fosse de fato presencialmente, né? Acho que tem uma perca aí um pouco quando a gente fala dessa coisa do presencial, da experiência do presencial, a presença, né? Mas de alguma forma aproxima na atualidade de relações, de envolvimentos, né? Ou seja, quando a gente fala de social hoje, a gente está falando da nossa cultura local mais, né? A gente não fala mais na cultura local, a gente está falando de algo bem mais amplo, né? Então, como a gente está falando isso aqui, né, que a gente está conversando nessa telinha agora, muda a nossa perspectiva de relacionamento, né? A nossa perspectiva de comunidade, de comunicar, de conviver, né? Esse viver com acaba sendo modificado aqui, né? Então, de fato, o momento civilizatório que vivemos, né, esse fenômeno da atualidade, portanto, né, que acaba nos trazendo diversos elementos, eu diria que pontos positivos, como a gente poder se comunicar quase ao vivo, em tempo real, né? Essa questão do espaço-tempo ter sido alterada, etc e tal, mas traz as suas mazelas também, os nossos mal-entendidos, as nossas formas de não sabermos lidar com diversas perspectivas que nos apresentam, né? Isabela pergunta: além dos transtornos, quais são os fatores sociais que mais levam ao suicídio? Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? A nossa forma de se viver muito mais hoje individualizada, uma vida que não prescinde mais da presença, como a gente está falando aqui, a gente está se comunicando de alguma forma que estamos nos conectando aqui, mas estamos nos desconectando de diversas outras formas de estar, modos de ser e modos de estar com os outros, né? Isso tem refletido para muitas pessoas como um aspecto da solidão, né? Um aspecto da solidão. Então, isso é bem de uma característica da pós-modernidade, da atualidade, né? A partir do momento que a gente vivencia essa troca a partir dessas mídias, dessa coisa tão veloz, né? Tão sem raiz, tão sem uma presença que nos apresente, né, para o outro. Então, é algo que são diversos fenômenos, são diversas implicações que acabam
por muitos causando adoecimentos, né? Quando a gente fala dessa demanda de suicídio, né, tem alguns pontos, tá, que a gente tem percebido com alguns sentimentos, tá, algumas vivências que as pessoas estão hoje manifestando de forma muito mais latente, tá, como, por exemplo, uma sensação de isolamento, de desenraizamento, como a gente está trazendo aqui, a partir dessa falta de proximidade comunitária e social, vamos trazer dessa forma, de grupos, dessa rede que nos constitui, que nos sustenta, né? Então, a gente escuta muito, a gente tem visto isso na literatura, né? Diversos aspectos a respeito de sentimentos de vulnerabilidade, isolamento, fracasso por eu ter eu perceber, né, que até no contexto social eu tenho um padrão a ser atingido e eu não atinjo, muitos desses padrões aqui mediado, né, pelo esse mundo de imagens que a gente tem aqui na internet, que é uma felicidade idealizada muitas vezes, né? Então, esse cenário todo acaba causando aqui, né, esses adoecimentos, esses sentimentos que estão tão presentes, esse sentimento de aprisionamento de uma dor, né? Por quê? Porque a gente tem baixíssima, de uma forma geral, obviamente, né? Um contato tão mais íntimo, tão mais próximo com o que a gente é e com o que a gente sente. Então a gente acaba desconhecendo essa angústia, essa dor, esse sofrimento quando ele se apresenta, né? A gente está fugindo bastante aqui a partir, né, do celular, das redes, das mídias, esse prazer imediato, fugaz, né? Pronto, que está nas nossas mãos, né? Então são diversos aspectos, vocês veem, né, que acabam repercutindo nesse sofrimento extremo, né? É isso. Essa ideia, tá? Idiliterário. Gostei de literário. A gente traz sim uma perspectiva para além da perspectiva biomédica, né? Essa é uma perspectiva psicológica que inclui, de fato, o fenômeno social e diversos aspectos da forma como as pessoas vivenciam. Porque falar do fenômeno do suicídio não é falar em transtorno mental, né? Não exclusivamente, né? E aí, falar disso não é também dizer que as pessoas não estão sofrendo, né? Falar que não tem um transtorno mental, ou se tem, ou se isso não é mais relevante. Porque tem muitas pessoas, pesquisas já mostram, com, por exemplo, com depressão de fato, com tratamento, com psicodiagnóstico feito de depressão e que não pensam em se matar, por exemplo. Então, existe uma relação intrínseca aqui de quê? De falar de suicídio é falar de sofrimento. E falar de sofrimento é falar de como as pessoas vivem as suas vidas, de como as pessoas se relacionam, de como as pessoas, com as formas de enfrentamento dela, como ela significa a história dela, né? De fato, é uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente dizer que é uma deficiência cerebral, de um DNA, de qualquer coisa desse tipo. Isso não abarca o fenômeno e isso não ajuda a gente a avançar, né? Essa ideia que a gente estava conversando no início, avançar somente de falar de dado epidemiológico, né? Mas avançarmos para, de fato, entendermos as ações de cuidado, de fato, conseguirmos implementar ajuda para as pessoas, né? Gabriel que pergunta, como é o engajamento, sensibilização da família quando os vínculos estão fragilizados, especialmente adolescentes? Gabriel, você está falando aqui a respeito de estabelecer a rede de apoio, não é? De fato, a gente precisa, né, você traz a palavra muito importante aqui, que é sensibilização, para termos engajamento. Então, na sociedade, vamos pensar da seguinte forma, existe um desconhecimento a respeito do sofrimento existencial, a respeito desses sofrimentos extremos, a respeito da psicopatologia, existe esse desconhecimento, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, fazer
uma conversa, um entendimento com esse familiar, né, numa forma de explicar, né, o que está se passando, por exemplo, com um adolescente, como você pergunta aqui, né? Então, acaba que a gente precisa ter muita sensibilidade para, com muito jeito, com muita calma, né, conseguir desconstruir, né, até ideias que são tão arraigadas, ideias que possam ser difíceis para essa família entender que ele não tá com frescura, né? Que ele não tá para chamar atenção simplesmente, nesse sentido de que eu tô blefando, eu tô com drama, é coisa de adolescente, etc e tal, tá? Então tem que realmente ter uma sensibilização para que a gente consiga ganhar essas pessoas para oferecer cuidado, né, a esse adolescente, esse jovem que está em sofrimento. É fácil? Não. Na verdade, eu diria que hoje tem mais abertura em relação a isso, né? Uma abertura de eu não sei o que está se passando e eu quero ajudar de uma melhor forma, me ensina como que eu ajudo, sabe? Eu tenho visto cada vez mais pessoas de mais velhas, enfim, pais, avós, com essa abertura, tá? Mas representa, de fato, um ponto muito importante no nosso atendimento, que não pode ser negligenciado, que a gente não pode deixar para lá, né? Que a gente tem que investir, que a gente tem que apostar em fazer isso, mas que, às vezes, pode ser complicado, né? Complicado. Então, a gente vai aí trabalhando com o que a gente tem, né? Com o que é possível de ser feito. Daniela aqui comenta, talvez uma sociedade muito intolerante à frustração, impacientes, essa geração da internet, do fast food. É pouco disso sim, tá? Acho que sabendo que, assim, não vamos também culpabilizar uma geração, porque essa geração é perdida, essa geração, né, é louca, por exemplo, essa intolerância à frustração. A gente fala assim, a criança ali, 12 anos, não tem, é intolerante à frustração. Sim, mas essa intolerância não nasceu do nada, esse é o ponto. Ela é um fenômeno da sociedade e, muito possivelmente, essa criança foi criada por quem? Por nós, por essa outra geração, né? Então, não tem aquilo, né? Pra gente sair um pouco desse lugar, eu não tô dizendo que você fez isso, mas só pra gente ter esse cuidado, sair desse lugar de que essa geração é a geração problema. Não, nós somos a sociedade, nós fazemos a sociedade, né? Então, se temos jovens aí impacientes, com baixa tolerância para vivenciar algumas frustrações e alguns tipos de sentimento, nós também somos responsáveis por isso, né? E nós precisamos andar nessa direção de que estamos aqui fazendo de alguma forma, muitas vezes, uma ação que tem provocado isso. Então a gente talvez refletir qual que ação é essa que eu tenho feito, que eu tenho contribuído para a sociedade como está. Não é? Ou a gente vai ficar apontando o dedo para algo externo, para um momento externo, e nos tirando, né, nos eximindo da culpa, né, de fazermos o que estamos fazendo, não é? Né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Perguntam aqui, você acha que as artes ou manifestações artísticas cooperam de alguma forma mais positiva ou negativa no fenômeno do suicídio? Pois temos exemplos do jovem Werther, sim, mas também existe uma manifestação de um sofrimento psíquico canalizado através da arte. Olha, eu acho que... eu sinto que, assim, de alguma forma, eu escutei isso de uma outra colega, né? Uma suicidologista aí do maior calibre aí que a gente tem nesse país, né? Que até comentando sobre aquela série Os 13 Porquês. Eu acho que todo mundo ouviu falar na época o quanto retratar o suicídio daquela forma, né? Isso no Netflix, vocês podem dar uma olhada aí se vocês não sabem do que eu tô falando, né? Uma série que retratou o suicídio e os 13 razões para uma jovem tirar a vida, né? E a forma como a série foi feita, já tem pesquisas mostrando que houve um aumento aí do número de suicídios, né? Das pessoas que viram a série, dos jovens que viram a série. De fato, essa série foi uma manifestação aí
de uma problemática que o jovem vive. Por isso que o jovem se conecta. Porque ele vê na série algo muito próximo do que ele do que ele sente, das relações, dos problemas, de bullying, etc., né? De relacionamentos amorosos, etc. Então isso conecta, por quê? Porque é muito próximo dele. Então, é claro que termos uma série mais responsável, ou seja, que não tem alguns elementos na série, ou seja, que causaram essas mortes, porque mostraram a morte, mostraram o que essa morte resolve, quando ela se vinga de alguma forma. Então, esses elementos desses porquês, isso não é para ser feito nas mídias, né? De toda forma, essa colega, né, que comentando sobre isso, falou assim, bom, entre termos uma série, né, danosa e não termos nada, é melhor termos uma série danosa. Por quê? Porque termos esse tipo de filme, de série, de música, etc e tal, isso suscita o debate, né? Isso levanta a questão do suicídio e, consequentemente, isso quebra o tabu, ou seja, isso é uma oportunidade para a gente falar sobre isso, né? E não só no Setembro Amarelo, não só em situações pontuais, mas no dia a dia. Então, eu acho que é importantíssimo, né? As manifestações culturais, de uma forma geral, obviamente que fazendo isso da forma responsável, essa é a melhor forma, né, de se fazer, para sempre estarmos aí desconstruindo algumas ideias a respeito do suicídio, quebrando esse tabu e sempre trazendo esse assunto, esse diálogo, e informando as pessoas que elas podem ter ajuda, onde que elas buscam ajuda. Não adianta dizer que existe ajuda se a gente não fala onde né? Onde que elas vão, aonde que elas ligam, aonde que elas vão para obter ajuda, tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante, e é isso que a gente está falando quando a gente está trazendo aqui a respeito de que a gente precisa avançar, né, trazermos aí os dados epidemiológicos e números de suicídio e tal, e avançar para ações de cuidado, né? E eu acho que é um ponto que a gente vive na psicologia, que é um pouco assim, eu acho que alguns anos atrás, vou botar assim, 10 anos atrás, existia quase um completo desconhecimento da possibilidade, né, que ações de cuidado poderiam ter para efetivamente, né, oferecer prevenção e oferecer cuidado às pessoas em sofrimento a respeito do suicídio, né? Nós temos uma tradição psicológica para diversas outras patologias, e isso muito sedimentado, né? A ciência psicológica já chancelada, já com as suas pesquisas, as suas respostas muito concretas, mas para o suicídio eu sinto que é algo mais recente dentro da ciência psicológica, né? É por isso que a gente precisa avançar para vermos pesquisas, para estudarmos o tipo de resultado que muitas vezes ações simples, né? Ações simples podem de fato provocar aí em pessoas com demanda de suicídio, né? Muitas vezes ficamos paralisados no passado nesses dois pontos, em trazer dado epidemiológico ou em fazermos uma discussão filosófica, simplesmente filosófica, a respeito da vida, do limite da vida e da minha existência, etc e tal. A gente precisa avançar para dizer, opa, joia, perfeito, temos todo esse background aí desse conhecimento, mas a ciência avança para dar afirmações pertinentes para termos resultado num atendimento, por exemplo, com pessoas com demanda de suicídio, ou termos, de fato, ações de prevenção efetiva, porque tem esses dois momentos, né? Tem o momento da prevenção, então, quais são as ações que, de fato, promovem prevenção, né? O que de fato é o ponto importante aí? Por exemplo, para a gente pensar ações de prevenção nas escolas, nas nossas igrejas, na nossa comunidade, etc e tal. Que ações de prevenção são essas? Que funcionam, que a ciência, que as pesquisas estão mostrando que de fato funcionam. E a ação de intervenção, que é o manejo clínico ali, o manejo quando a pessoa está ali no nosso consultório e tal, promovendo, buscando, né, um atendimento e é uma reconstrução da sua vida,
né? Então, a gente precisa ter muita clareza. Tanto que hoje em dia eu tenho um bolsista, né? Um aluno, um monitor, só para buscar artigo científico para mim, né? Para me ajudar aí a buscar artigos científicos internacionais, né? Que é onde a pesquisa voa num outro ritmo, né? Anda num outro ritmo. Então, e obviamente que sistematicamente eu estou trazendo aqui para vocês, né, novos achados. Por exemplo, até só pontuar aqui, que depois eu acho que eu vou fazer um post sobre isso, tá? A diferença de sinais de alerta, tive muito no Setembro Amarelo isso, quais são os sinais de alerta para o suicídio, né? A diferença desse tipo de avaliação, de observação, os sinais de alerta, para os riscos de suicídio. São duas instâncias diferentes, com profundidades diferentes e com objetivos diferentes. A gente fala de sinais de alerta, por exemplo, a gente vai ensinar para professores como observar alunos que possam estar vivendo um sofrimento extremo, né? A gente não fala de risco de suicídio, a gente não fala de avaliação de risco, né? A gente fala de sinais de alerta. Então, um estudo todo diferenciando e colocando cada um no seu quadrado aí. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque em determinados cenários, a gente vai se ocupar dos sinais de risco, dos sinais de alerta, a gente vai se ocupar disso, ou em outras circunstâncias, a gente vai se ocupar dos riscos de suicídio, né? Quais são os elementos do risco de suicídio? Então, são coisas diferentes. Então, isso a gente precisa estar muito claro, né? E cada vez mais a gente vai estar trazendo essa perspectiva aqui. Coloquem aqui mais suas dúvidas. Eu quero aqui, enquanto vocês digitam as suas dúvidas e comentários aqui a respeito dessa live, fazer um convite segunda-feira que vem, às 5 horas também, tá? Aqui no canal, aqui no Instagram, a gente vai ter a estreia do nosso projeto Semeando o Suicídio Zero. Semeando o Suicídio Zero. Que projeto é esse, né? É uma perspectiva de caminharmos para a redução dos índices de morte por suicídio, né? Então, a gente sabe que a gente só vai caminhar para esse alvo aí, né? Esse horizonte de termos zero taxa de suicídio no nosso país, que está no planeta, né? Se cada instância da sociedade, cada pessoa puder saber, né, como ela pode ajudar, como ela pode implementar ações na sua rotina, no seu dia a dia, ações de cuidado, ações de prevenção, né? Qualquer um, não é profissional de saúde, qualquer pessoa pode sim implementar ações de cuidado, que a gente fazendo essa rede, né, desse movimento aí, uma ideia para ser um movimento realmente amplo, né, de ações, então, de cuidados científicas, seguras, que a gente sabe que a gente vai estar caminhando para oferecer cuidado, acolhimento, empatia às pessoas que estão sofrendo, né? E com isso, irmos reduzindo as mortes por suicídio, né? Como alguns países já fizeram. Tem um exemplo, sim, de países que estão reduzindo as suas taxas, seu índice de suicídio. Então, nós temos esse projeto na segunda-feira. Eu vou trazer convidados, tá? Pessoas de diversos segmentos, né? Vamos começar com um psicólogo, mas um psicólogo que trabalha na área da educação, trabalha na área de formação de professores, tá? Para ele falar do trabalho dele. Ele não fala diretamente sobre suicídio, mas ele fala sobre esse autocuidado do professor, ou seja, que é uma ação que repercute, sem dúvida, para o cuidado aos sofrimentos extremos. Então, tem tudo a ver com esse movimento rumo ao suicídio zero. Então, divulga aí, chama todo mundo, hashtag suicídio zero, para a gente começar a movimentar outras instâncias, outras pessoas, né? E trazemos aqui exemplos, né, de práticas que deram certo em outros lugares, que de repente pode dar certo aí onde você mora, aí na sua escola, na sua igreja, no seu bairro, na sua família, né? Para que a gente possa fazermos, né, esse movimento que tem cara de utópico, mas que alguém tem que começar, né? Se a gente começa, cada um onde nós estamos, a gente acaba
atingindo mais pessoas e caminhando, sim, sem dúvida, para essa perspectiva, né? Então, deixo aqui o convite para vocês, na segunda-feira, uma live aqui nesse canal. Eu vou trazer convidados, então vamos começar na próxima segunda, tá? Mais dúvidas, mais questões a respeito desse cenário aí da epidemiologia, do como a gente avança disso, e a gente avança com o conhecimento que a ciência psicológica tem nos apresentado, né? Acho que essa é um dos meus pilares, é um dos meus valores mais fundamentais, que é, primeiro, me sustentar na ciência da psicologia, então não é dizer nada de achismo aqui, né? Pôr à prova, né? Saber se isso de fato faz sentido com os casos que nos apresentam e trazer algo útil, né? Trazer sempre um conhecimento aqui útil para vocês e para suas circunstâncias aí de trabalho, enfim, né? Então, enquanto eu não achar, né, que saber que na Índia diminuiu 1%, sei lá, o índice de suicídio entre homens, sei lá, se eu achar que isso não é útil, eu não vou falar disso, né? Eu não vou falar disso, porque a gente não gasta nosso tempo, nossa energia com determinados aspectos que não são relevantes, né? Que não vão nos ajudar na nossa prática diária, com ações de cuidado com pessoas que estão em sofrimento, né? Então, até esses dias eu coloquei uma postagem, tem uma semana já, sobre um exemplo de um hospital, né, na Inglaterra, que envia cartas, né, questionando como seus pacientes que com demanda, com ideação suicida estão. Vocês viram aí? Vocês viram? Bota aqui, eu vi, né? E eles enviam cartas, olha que coisa simples, né? Manifestando preocupação, querendo saber como eles estão e tal. Às vezes é cartas, às vezes é SMS, mensagem, WhatsApp e etc. E que isso tem representado, assim, um índice altíssimo de diminuição, né, da tentativa de suicídio para aqueles pacientes, né? Olha só, o simples fato do hospital, né, do profissional ali que oferece esse cuidado a ele, o tratamento dele, né, manifestar interesse e preocupação para os outros. É isso aí, Nádia, criando vínculo, sem dúvida, criando vínculo, criando proximidade entre as pessoas, né, e manifestando interesse. Então, a gente começa a pensar assim, nossa, se nesse hospital surtir esse efeito, será que eu, que sou, né, trabalho na clínica e que tenho pacientes aí com essa demanda, se eu fizer algo assim sistematizado, né, e personalizado, é óbvio, né, para ele, querendo saber como ele tá, querendo saber como ele passou, ou algum outro artifício, vamos pensar, algum app, aplicativo que a gente possa ter, que de alguma forma questione a ele a respeito como ele está, né, interessado pelo que ele vive, pelo que ele passa, como foi o dia dele, etc e tal. Se a gente vê isso, será que isso não vai também diminuir essa sensação de isolamento e solidão que é tão presente na demanda de suicídio? Então são esses e outros questionamentos e reflexões que o movimento Suicídio Zero precisa fazer, né? De que, como então eu posso potencializar cuidado, como é que eu posso potencializar ações de pertencimento, de criação de vínculo e de empatia com as pessoas, que é o que tem se mostrado eficaz para esse tipo de demanda, né? Ok? Então, deixo mais uma vez o convite aqui, segunda-feira, mais uma live, né? A primeira do nosso projeto Semeando o Suicídio Zero, tá? Onde vamos trazer aqui convidados para falar a respeito de diversas práticas onde eles atuam, né? E teremos um convidado especialíssimo na próxima segunda-feira que trabalha com educação. Então, se você tem esse interesse em saber mais, né, a respeito de formação de professores, desse contexto educacional, como podemos levar acolhimento, cuidado e ações de prevenção para que a gente caminhe para o suicídio zero, né? É isso aí, Nádia. Tecnologia
está promovendo um mundo sem vínculos assustador, né? A gente falou disso um pouquinho antes, de fato, né? Apesar de olha como é paradoxal, nos aproximam, afinal estamos nós aqui conversando, né? Ao vivo, né? Quase parece uma forma presencial, 1 a 1, né? Apesar de nos conectar, também nos desconecta de relações mais profundas, mais enraizadas, mais eu não diria fixas, né? Mas um pouco mais com presença, né? Com presença. A internet acaba fazendo isso, né? A Daniela aqui pergunta a minha opinião sobre a popularização, liberação da arma de fogo. Sei que não é unânime, mas vi pesquisadores que acreditam que sim, que pode contribuir para o aumento do número de suicídios. Olha, um ponto assim, que as pesquisas são unânimes, são consensuais, é que ter a disponibilidade ao meio letal aumenta o risco de suicídio. Então, se eu tenho a disponibilidade do meio letal, né, se eu tenho acesso a pontes onde as pessoas se matam, acesso à medicação que as pessoas, venenos, acesso à arma de fogo, se as pessoas têm o livre acesso a isso, a letalidade, o risco de suicídio é maior. Isso é, inclusive, uma pesquisa com diversas culturas, e esse é um ponto consensual. Teve armas, teve a disponibilidade do meio letal, ou seja, como eu me mato, né? Isso aumenta o risco de suicídio. Então, a gente pode pensar que sim, ter arma de fogo vai aumentar o índice de suicídio, apesar de que em determinadas culturas as pessoas têm formas peculiares, vamos dizer assim, de tirar a própria vida, né? Que em algumas culturas pode não ser a arma. Então, ter a arma ou não ter a arma não vai representar um aumento significativo, porque elas se matam de outras formas, tá? Então, esse é o ponto aí dessa discussão, né? Então, eu diria, né, que eu digo quando eu dou palestra para pais, bom, se vocês têm uma arma e o seu filho está passando por um sofrimento extremo, por exemplo, guarde a arma num cofre, tranque, enfim, tire as balas, faça. Porque se ele tem um acesso mais fácil ao meio letal, é um aumento de risco de suicídio, né? Por isso que o número de mortes de suicídio, por exemplo, com policiais, etc., com médicos, é tão maior do que outras profissões. Por quê? Porque eles têm a disponibilidade do meio ali à mão, né? O médico sabe que medicação utilizar, enfim, prescreve até para ele mesmo, se ele assim desejar, e o policial tem a arma dele né, na cintura dele. Tá? Então isso de fato aumenta muito o risco aí de suicídio, né? Isso é algo claro. Disponibilidade de meios letais em qualquer cultura aumenta o risco, tá? Oi, Norton, meu querido. Mauro, sejam bem-vindos. Lilian. Questões, mais alguma questão? Falamos hoje sobre o fenômeno do suicídio na atualidade, sobre por que muitos especialistas só falam em epidemiologia, só traz dados, né? Então, se você chegou agora, depois volta aqui, que vai ficar disponível essa live e dá uma olhada, né? E para onde caminha nós, enquanto profissionais de psicologia, que eu acho que é 95% de nós, ou não é? Se você não é da psicologia, diz aqui, eu não sou, só para eu saber até, né? Com quem a gente está conversando. Então, para onde caminha a psicologia? Caminha para a gente, de fato, avançarmos com conhecimento científico, né? Com resultados de pesquisa robustas que nós já temos na atualidade, avançarmos para implementarmos ações, né? Vamos tirar a bunda da cadeira e vamos oferecer ajuda e cuidado às pessoas, né? Você é de que área, Mauro? Me fala aí. Como você chegou aqui? Então, a gente implementa, a gente avança, né, rumo ao suicídio zero como? Né? Com ações efetivas advindas de
ações efetivas advindas de estudos, lógico, né? E da prática, mas chancelada por estudos robustos que mostram que sim, é esse caminho, né? E a gente fazendo isso na prática. Eu acho que esse é o que a gente precisa trazer. Ah, legal, Mauro, filosofia. Filosofia contribui, a mãe das ciências, né? Contribui, sem dúvida, com esse debate aqui a respeito do suicídio, né? Afinal, essa possibilidade de termos as nossas vidas nas nossas mãos, né? Isso, sem dúvida, dá um caldo, né, não? Para uma discussão filosófica na atualidade, né? O Norton nos pergunta por que não se pode atender online em caso de suicídio e desastres. Bom, acho que tem que perguntar para o Conselho de Psicologia, né? Eu acredito que seja uma forma de não banalizar, tá? Não banalizar o cuidado, tá? Mas de forma alguma existe na literatura dizendo que um atendimento online para uma circunstância de crise, se a gente está pensando em desastres, em suicídio, não existe nenhum estudo dizendo que isso não é efetivo, tá? Mas eu acho que é algo que para, de alguma forma, não banalizar e tal, tá? Então é uma forma de resguardar as pessoas em sofrimento. Eu acho que é isso. Norton, me fala o que você acha. Joia, gente? Estamos avançando aqui para o fim da nossa live. Eu quero deixar o meu agradecimento à equipe por vocês estarem acompanhando. Sempre coloquem aqui a perspectiva de vocês, tá? E deixando mais uma vez o convite que segunda-feira aqui nesse canal vamos fazer uma live que vai ser a estreia aí desse projeto Semeando o Suicídio Zero. Então, hashtag Suicídio Zero, divulguem, convida todo mundo. E nós vamos trazer um educador, quer dizer, ele é psicólogo, mas trabalha na área da educação. E aí, Mauro, fica até o convite aí pra gente falar sobre isso na perspectiva da filosofia também, hein? Tá? Vamos conversando e alinhando essa possibilidade. Então, a ideia é trazermos aqui pessoas de diversos segmentos, de diversas áreas, tá? Para falar do que pode ser feito na minha, como eu digo, na minha igreja, na minha escola, no meu local de trabalho, onde eu vivo, na minha família. Que ações eu posso implementar para prevenção e cuidado às pessoas com demanda de suicídio. Joia? Eu deixo o meu abraço a vocês e se curtiu essa live, marca o pessoal, avisa para todo mundo e a gente vai conversando. Opa, Norton, eu acho que pode ter alguma relação com o fato do profissional do outro lado da tela lidar com a perda da pessoa, caso ela venha morrer. Eu acho que não tem essa relação não, porque não tem nada disso no nosso código de ética, né? Falando que tem alguma implicação legal isso. Mas boa pergunta. Eu acho que a gente pode inclusive perguntar para o CRP qual é o posicionamento dele em relação a isso. É ou não é o nosso órgão? Joia? Um meu grande beijo a vocês. Quinta que vem de novo às 5 e segunda às 5 estaremos aqui no nosso projeto Semeando o Suicídio Zero. Aguardo vocês, tá?